Boa tarde mais uma vez. Hoje, dia 24 de fevereiro de 2021. Hoje, na disciplina de Manejo Agroecológico de Fitoparasitas 2, nós vamos abordar o seguinte assunto, né? A adubação equilibrada das espécies vegetais, né, das plantas. Vamos falar da teoria da trofobiose, contrastando aí a teoria clássica com a própria teoria da trofobiose no que diz respeito à nutrição, à adubação equilibrada das espécies vegetais. Falaremos aí da importância dos nutrientes na síntese de proteínas, que a gente conhece como proteossíntese, e a proteólise, e também práticas que podem contribuir para o equilíbrio trofobiótico das plantas. E, como você já sabe, a nossa aula está sendo gravada, ficando disponível aí no canal do YouTube, como vocês podem ver no endereço aí abaixo, para possíveis revisões. Então, o objetivo da nossa aula de hoje aqui será verificar a importância da nutrição para o desenvolvimento equilibrado das plantas. E você, estudante aí, vai ganhar o que com a aula de hoje? Conhecimento sobre a vulnerabilidade dos vegetais, das plantas, né, ao ataque de pragas e doenças, quando essas plantas, né, são submetidas a condições de excesso de nutrição ou desequilíbrio nutricional, para falar a verdade. Então, a partir desse desequilíbrio é que as plantas elas tendem a se comportar de uma maneira mais suscetível ao ataque de pragas e doenças. Bom, vocês já devem ter observado aí, né, o plano de fundo aí, hoje onde eu estou, é justamente essa imagem. Caso vocês não tenham observado aí nos noticiários televisivos, enfim, sites na internet, o que essa imagem nos traz. Isso, na verdade, é um robô, né? Perseverance, ou seja, Perseverança é um robô da NASA que está em missão nesse exato momento aí no planeta Marte, como vocês podem observar. Essa é uma imagem que simula o ambiente marciano, significando dizer que o homem, assim como fez há anos atrás, décadas atrás, está experimentando a sensação da possibilidade, assim como fez na Lua, de habitar outros espaços, outras superfícies diferentes do nosso planeta Terra, né? Então, este robô está em missão aí para fazer fotografias, coletas, análises, vídeos do planeta, de modo que possa-se, através de investigações científicas, né, isso vai demorar alguns anos, algumas décadas, perceber a possibilidade de haver vida ou estimular a sobrevivência, inclusive de seres humanos aí, a partir do estudo detalhado dessa superfície, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Fazendo um paralelo aí com o que a gente está observando na atualidade, lá na superfície de Marte, com aquilo que a gente faz aqui na Terra. Então, observe que a influência antrópica, ela pode ter seus aspectos positivos. Nesse caso aí, estão sendo feitas pesquisas para investigar a possibilidade de implantação, por exemplo, de culturas, a possibilidade de verificar a composição atmosférica, se algum ser vivo consegue sobreviver nessa atmosfera, quais são os gases que estão aí concentrados na atmosfera e, principalmente, se há água e se a temperatura permite a sobrevivência. Então, o homem ele pode tanto influenciar a mudança ambiental, o que a gente viu no nosso conteúdo da aula passada, né? Mudando a paisagem em benefício próprio e também do ecossistema, e, por outro lado, se a gente insistir em uma prática no campo, né, de forma predatória, só extraindo o que a gente tem da natureza e não devolvendo, ou seja, fazendo uma agricultura mais sustentável, é possível que a gente veja esse cenário aqui na Terra, ou seja, um cenário aí semiárido, com práticas intensivas que vão promover a desertificação e a infertilidade dos nossos solos. Então, só para a gente contextualizar, né, e deixar vocês atualizados, eu fiz questão de trazer essa imagem. Se vocês não tinham acompanhado, fica aí
esse pequeno recorte comparando com o que a gente pode observar aqui na Terra. Mas, falando aí agora propriamente da nossa aula de hoje, do tema da nossa aula, a gente vai, eu trago duas imagens aí para mostrar a vocês o que está relacionado com uma planta equilibrada e uma planta que a gente considera doente. Então, de acordo com a teoria da trofobiose, todo organismo vegetal ele vai ser vulnerável à infestação tanto de insetos considerados pragas como doenças, quando os excessos de aminoácidos livres e açúcares estiverem presentes no sistema metabólico da planta, ou seja, nos vasos condutores de seiva, xilema e floema. Aí entra um pouco da fisiologia vegetal, né? Então, para resumir aqui, se a planta tiver aminoácidos livres, esses aminoácidos não estiverem reunidos formando proteínas, o próprio nome está dizendo, os aminoácidos livres estarão sendo alvos do ataque de pragas e doenças, porque eles atraem, eles são nutrientes que estão em desequilíbrio, em excesso, que vão atrair essas pragas e também algumas doenças, porque a gente vai ter uma planta doente ou com excesso de aminoácidos livres e açúcares. É claro que isso também tem influência a outros fatores, né, como estresse hídrico, temperaturas inadequadas, enfim. E aí, nessa ilustração, vocês estão vendo aqui, né, através de um cultivo ecológico, nós temos uma planta equilibrada porque a gente trata melhor o solo, fornece nutrientes para a planta. Observe que até o sistema radicular que ele consegue ser mais profundo, conseguindo aí absorver mais quantidade de água e nutrientes. Portanto, atraindo também aí insetos considerados como predadores naturais, né? Licença. Pode falar, Maiana. Você está passando o slide? Ainda não roubou para mim. Estou no segundo slide. Para mim está no robô. Tá no robô. Todo mundo? Ou só Maiana? Para mim está no segundo já, no que o senhor está falando aí. Eu também está no segundo. Ô, Maiana, então faz o seguinte, tente atualizar aí sua página. Eu aguardo aqui. Conseguiu, Maiana? E aí, Maiana, tá conseguindo observar agora? Ah, a Maiana saiu, né? Vamos aguardar só um pouquinho ela retornar. E aí a gente dá seguimento aí. Enquanto ela não volta, vocês têm dúvidas em relação ao que foi dito aí até agora? Não, né? Estamos pendentes do retorno de Maiana, hein? Tudo bem, Conceição? Seja bem-vinda de volta, Maiana. Nos dê uma notícia boa. Consegue ver o slide? Vixe, Maiana. Será que o problema é com a sua internet? Fica aí, vamos fazer o seguinte, eu vou fechar aqui e abro novamente. Espera aí. Vamos lá. Me digam aí, todos conseguem ver? Sim. Muito bem. Conceição também. Vitor e Maiana.
Tá tudo preto para você, Maiana? Que, meu Jesus. Eu tô achando que aí o problema pode ser com sua máquina, hein? Vitor, você tá conseguindo ver? Ou a internet, né? Pode falar. Professor, se continuar assim, para mim não ficar, né, interrompendo a passando, depois da só ter uma aula, aí pode ir falando aí depois eu assisto no YouTube. Ah, tá, entendi. Mas, vamos esperar a Vitor falar aí. Vitor, tá conseguindo ver? Deu retorno aí, Vitor. O curioso, Maiana, é que você saiu, voltou de novo, né? E continua assim. Vitor, você está por aí? Está almoçando? Vou fechar aqui de novo. Peraí, viu, gente? Não se assustem. Tá tudo sob controle. Só não tá mostrando para mim o slide, porque agora apareceu. Você apareceu o fundo com o robô, só o slide que não tá aparecendo. Pronto, mas agora você vai ver. A gente não pode deixar a tecnologia nos vencer, não. Já disse isso e repito. Maiana, você é o nosso feedback. Tá conseguindo ver? Não. Ediane e Conceição, conseguem ver? Sim, mas não está em tela cheia, não. Pronto, mas vai ficar agora. Vê? E agora? Ainda não, professor. Vou fazer a última tentativa aqui, Maiana. Infelizmente, se não der certo, não sei qual seria o problema. Aí, como você falou, eu vou seguindo aqui. Aí, eu peço que você depois dê uma olhada na gravação, porque de fato vai ficar gravado, tá bom? Mais uma vez. E agora? Consegue ver? Sim. Perfeito. Sim. Vitor, parece que saiu para almoçar, né? E Maiana? Maiana saiu. Vamos seguir aqui, né? Vamos esperar que ela consiga retornar e que consiga ver. Vamos lá. Então, diante de tudo isso que eu falei aqui até agora, né, em relação à planta doente, à planta equilibrada, em função justamente da disponibilidade de nutrientes na quantidade que a planta precisa, o que é que a gente pode fazer? Porque nós precisamos plantar espécies vegetais que nos forneçam nutrientes, alimentação, frutas, para que a gente possa subsistir, para que a gente possa consumir e para que a gente possa vender o excedente para gerar divisas econômicas, ou seja, recurso financeiro para investir em tecnologia, por exemplo, para que o governo possa investir em saúde, em educação, enfim, no desenvolvimento do país a partir da geração dos lucros oriundos da atividade agropecuária. Mas a gente sabe que a nossa ação, a nossa influência antrópica, como eu já disse em tantas outras aulas, ela vai causar uma perturbação, um desequilíbrio no ambiente. E aí, o que é que a gente faz? Fica a grande interrogação: não plantar ou plantar de uma forma mais equilibrada? Então, e isso se constitui em agroecossistemas implantados, ou seja, não são naturais, né? Implantados por influência do homem, né? Então, como os agroecossistemas não são naturais, mas mantidos pelo homem, para privilegiar os cultivos de seu interesse, são necessárias medidas compensadoras ou medidas mitigatórias, que constituem as técnicas de agricultura orgânica, por exemplo. Então, são medidas que a gente pode introduzir no ambiente que sofreu a influência do homem, de modo que a gente possa conseguir extrair do ambiente os recursos que a gente precisa para a nossa sobrevivência e para fazer a economia girar, introduzindo também medidas que possam dar algum retorno compensatório para mitigar os impactos ambientais causados pela ação da atividade agropecuária. Aqui eu mostro para vocês um exemplo disso,
de como você pode, a partir da influência do homem, foi a imagem que eu trouxe do robô, né? Como a partir da influência do homem você pode causar danos, ou como você também pode conviver em um sistema onde você consegue extrair da natureza os recursos para a sua sobrevivência, mas viver de uma forma mais harmônica e equilibrada. Portanto, aqui eu trago um sistema mais simples, conhecido como monocultura, onde você tem uma uniformização do plantio na sua área. Observe que até a estrutura do solo ela é mais simplificada, não tem tantos organismos. O solo não é tão vivo, entre aspas, quando você compara com um solo onde a vegetação é mais diversificada. Naturalmente, aí nesta área, a gente vai observar que, com a uniformização do cultivo, a tendência é que você tenha uma perda de diversidade biológica, necessariamente a suscetibilidade desse ambiente mais simples ao ataque de pragas e doenças é muito grande. Isso é óbvio, né? Então, por outro lado, comparando com a imagem abaixo, aqui no sistema redesenhado, vocês vão observar aqui esta mesma cultura de interesse agrícola, mas aí com espécies perenes, como árvores frutíferas, hortaliças, ou seja, multiplicando as espécies vegetais na sua área, proporcionando maior cobertura vegetal do solo e, consequentemente, você vai ter um ambiente mais rico, até pela coloração do solo, vocês vão observar aí que é um solo com maior aporte orgânico, ou seja, maior quantidade de matéria orgânica, maior atividade biológica e microbiológica no solo, tornando o solo mais estruturado física, química, biológica e microbiologicamente. Por tudo isso, um sistema redesenhado, um agroecossistema redesenhado é muito mais interessante do ponto de vista para o equilíbrio das plantas, para o equilíbrio do solo e para o equilíbrio ambiental de modo geral, quando você compara com um sistema simples mostrado nessa imagem aqui assim. Ok, gente? Maiana, conseguiu ver? Ok. Consegui, professor, graças a Deus. Muito bem, nossas energias estão canalizadas para que tudo dê positivo, tá vendo? Que bom que você está conseguindo ver e acompanhar. Não se esqueça de fazer perguntas, hein? Senão eu faço depois, hein? Bom, é natural também que quanto maior a diversidade de espécies vegetais que você implementa na sua atividade agropecuária ou agrícola, você tende a observar que o clima, o ar e a maior diversidade de espécies vai estar presente na sua área. Trago para vocês aqui um exemplo, né? O cultivo de banana, observe aí, né? A presença de pássaros, você vai ver uma diversidade maior de insetos. Então, a presença harmônica de pássaros no sistema orgânico de produção indica adequado nível de equilíbrio ecológico. E isso é influenciado pela nutrição da planta. A gente já vai falar disso. Então, o manejo agroecológico possibilita a produção de alimentos em harmonia com a natureza, diferente do desequilíbrio, onde algumas espécies irão se sobrepor a outras. Então, o equilíbrio é sempre muito mais interessante. Bom, quando isso não acontece, a gente vai observar aqui, né, a presença de pequenos insetos que podem trazer problemas fitossanitários, ou seja, provocar doenças nas suas espécies presentes na área, eliminando aí a presença de predadores naturais, por exemplo. Bom, essas imagens estão aqui nesse artigo, se vocês quiserem ver depois, né, a fonte aí, da Incapé. Tiver interesse de pesquisar depois, a fonte está aí, tá bom? Trago para vocês aqui uma ilustração de modo que vocês consigam, primeiro, compreender o que é a trofobiose, a prática da trofobiose, no sentido de enxergar, de fato, a importância dessa prática. Então, trofobiose, bom, qual o conceito dessa palavra, né? Como vocês podem observar aqui,
Trófos significa alimento e biose, neste caso aqui, vida. Então, são práticas que você vai proporcionar maior saúde para a sua espécie vegetal ao você fornecer alimento em quantidade certa para o organismo de seu interesse. Então, quando você utiliza a adubação convencional, a adubação química, o que vai acontecer? O excesso de nutrientes na seiva, nos vasos condutores aí, xilema e floema da sua planta, vão atrair insetos considerados pragas. Por quê? Porque esses nutrientes, esses aminoácidos estarão livres, entenderam? Atraindo esses insetos que são considerados pragas. Portanto, o equilíbrio é sempre importante. Não sei se vocês, em alguma disciplina aí que esteja relacionado com química ou fertilidade do solo, física do solo, já ouviram falar de uma lei de fertilidade que chama de Lei do Mínimo, do pesquisador chamado Liebig. Já ouviram falar? Sim, o professor Francisco fala bastante. Já. Ótimo. Portanto, já que vocês ouviram falar, do que se trata essa lei? Que silêncio é esse? Do que se trata essa lei? Lei do mínimo de Liebig. 2 minutos para pensarem, de modo que não tenham tempo de pesquisar no Google aí, hein? O tempo está acabando. O professor está gravando, né? Tá. Eu vou dar um chute aqui, né? Lei do mínimo. Então, Antes de você falar, Maia, embora esteja gravando, não tenho medo de expressar suas dúvidas, porque se por acaso estiver equivocado, o papel da gente aqui é se fazer entender. Não tenha vergonha, ok? Pode falar. Vergonha é ficar com a dúvida. lei do mínimo, não sei se vai dar certo, né? Eu acredito que é questão de equilíbrio. Porque se você fornece muito nutriente de forma ao mesmo tempo para a planta, ela não consegue assimilar esses nutrientes. Se você vai dosando esses nutrientes, a assimilação da planta fica melhor. Aí envolve também a questão da compostagem. Tem pessoas que às vezes não têm essa informação de pegar uma casca de verdura ou de fruta e colocar na planta antes de fazer o processo de compostagem. Deu para responder mais ou menos? Deu, mais ou menos. Vamos complementar a sua resposta, Maiana. Ó, o que acontece? É fato que o que você acabou de falar em relação à compostagem, que é uma técnica de adubação, é preciso que você dê um tratamento prévio àqueles restos vegetais para que a planta consiga assimilar mais, de forma mais objetiva, vamos dizer assim. Mas do que se trata a lei do mínimo? Significa dizer que embora a gente tenha macronutrientes, NPK, né? Além de cálcio, magnésio e enxofre, temos os micronutrientes. Então, eu sei que a planta precisa de nitrogênio, por exemplo. Aí eu forneço uma fonte de nitrogênio para a planta, ureia, por exemplo. Mas eu não coloco, por exemplo, cloro. E a planta precisa de cloro. Então, para que vocês consigam compreender o que é a lei do mínimo. Acho que eu entendi mais ou menos. Mesmo que você... Só terminar o raciocínio, peraí, só um minutinho. Mesmo que você forneça os nutrientes que são exigidos em maior quantidade, como os macronutrientes, e você não fornece para a planta o mínimo necessário, embora esse nutriente seja um micronutriente, a planta vai apresentar uma deficiência no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Resumindo, a lei do mínimo diz que você tem que fornecer as quantidades mínimas de todos os nutrientes essenciais para o desenvolvimento da planta. Mesmo que a quantidade seja pequena, a exigência da planta seja pequena, de cloro, por exemplo, você tem que colocar o mínimo, senão a planta não consegue se desenvolver. Que bom que você entendeu, Maiana. Pode falar, Ediane.
Ediane? Professor, enquanto minha colega ainda entra no áudio, por isso que adubos químicos, a planta, ela fica mais suscetível a pragas e doenças, porque não fornece esse mínimo, né? Só Na verdade, fósforo, nitrogênio e... Então, a maioria está focada nos macronutrientes, alguns nos micronutrientes também, mas mais do que isso é a quantidade, sabe? O solo, entendi, Ediane. O solo, ele vai, quando bem equilibrado, e a gente volta aqui para a imagem, para vocês conseguirem observar, observe que os adubos químicos, olha a ilustração na imagem, ele vai fornecer nutrientes, desculpa, para a planta. Pouco fica retido no solo. Significa dizer que a gente tem um solo mais empobrecido, menos fértil, quando a gente compara com técnicas agroecológicas, orgânicas, onde você utiliza adubo orgânico aqui. Então, por quê? Porque o complexo solo-planta está em maior equilíbrio, porque você vai ter uma disponibilidade de nutrientes de forma mais gradual, mais lenta, né? Então, a princípio, um adubo químico ele vai realmente apresentar para a planta um desenvolvimento mais rápido, mais acelerado. Mas ao longo do tempo, quando a gente fala em sustentabilidade, você vai ter um sistema, um agroecossistema muito mais equilibrado, com plantas mais saudáveis, precisando cada vez menos de insumos externos da propriedade e, naturalmente, com plantas mais saudáveis, evitando aí problemas com ataque de pragas e doenças. Trago para vocês aí a imagem, a ilustração aqui acima, com excesso de nutrientes atraindo insetos e uma planta mais equilibrada, distribuindo melhor os nutrientes, fixando a planta melhor no ambiente e, naturalmente, não sendo tanto alvo do ataque de pragas e doenças. Isso fica demonstrado também aqui nesta imagem, onde a gente tem uma maior diversidade de espécies vegetais, mais vistosas, né? Mais bem desenvolvidas. Pode falar. Se eu não me engano, uma vez eu li no livro de Ana Primavera que a planta precisa de 45 nutrientes para desenvolver de forma saudável. E quando se coloca apenas NPK, a planta fica desequilibrada. Por isso que não é recomendado usar adubo químico e NPK, porque a planta precisa de 45 nutrientes para desenvolver de forma saudável. Isso. O que acontece também, Maia, é o seguinte, de fato, a planta ela exige maior quantidade dos nutrientes chamado de macro, NPK, cálcio, magnésio e enxofre. Mas e o resto? Pense você, enquanto ser humano, você precisa de muitos carboidratos, lipídios, você precisa também de vitaminas. Embora em pequenas quantidades, você precisa de vitamina. Então, imagina você crescendo sem a presença, por exemplo, de vitamina B1, B12, vitamina D, entendeu? Então, embora a quantidade seja pequena, você precisa dessa quantidade mínima para você se manter saudável. Assim também é com as plantas. Ediane. Só para, Maiana falou um pouco sobre Ana Primavera e eu estava lendo um livro dela que chama o Manual do Solo Vivo, onde ela fala sobre meio que essa questão da disponibilidade de nutrientes e ela faz uma comparação, né, entre a função da compostagem e da cobertura morta para as plantas. Onde ela diz que a cobertura ela é mais eficiente para esse processo da planta, até de absorver esses nutrientes e para o solo também, visto que ali vai estar envolvido uma série de micro-organismos ali em uma relação ali junto com a raiz das plantas e com o solo para estar disponibilizando esses nutrientes. E que o composto acaba que ele está mais pronto, né? Não é um produto sintético, mas ele está mais, como que eu posso dizer, mais disponível que essa cobertura morta. Vitor, pode falar, Maiana. Não quer falar, não? Vitor, eu entendi que você não está conseguindo ligar o microfone, mas se você quiser fazer qualquer pergunta, mande a mensagem no chat aí que eu estou conseguindo acompanhar aqui, tá? Só para complementar o que você disse, Ediane, quando você
trabalha com um sistema mais equilibrado, significa dizer que você está fornecendo nutriente para o solo, e por isso que eu disse que o solo ele vai se tornar mais vivo, porque você tem maior atividade biológica do solo, com presença de, por exemplo, né, minhocas, atividades de micro-organismos que conseguem fixar nitrogênio, que vão ser disponíveis para as plantas, você consegue formar maior quantidade de agregados, promovendo maior aeração desses agregados e, consequentemente, maior penetração de raízes e acúmulo de água, enfim. Então, você, como bem acabou de colocar a Vita aqui agora, você mantém um sistema em equilíbrio, e isso é fundamental. Não adianta, repetindo o que eu falei em relação à lei do mínimo, fornecer só nitrogênio se a planta também vai precisar, por exemplo, de cloro. Portanto, forneça o nutriente na quantidade que a planta precisa, mas não esqueça que o solo é que sustenta a planta. Então, o solo ele precisa estar em equilíbrio em termos de organismos vivos presentes no solo, para que ele tenha uma estrutura física, química, biológica e microbiológica ativa, funcionando em benefício das espécies vegetais que a gente quer explorar, né, ou cultivar. Bom, para contextualizar aquilo que a gente falou até aqui agora, olha que ilustração interessante e muito didática, né? Eu mostro para vocês aqui o que acontece no interior, né? Nas células vegetais. Então, a gente simula aqui um machado, né? E esse machado aí, ele é forçado a quebrar essa parede, vamos dizer que aqui essa parede, essa estrutura, né? O que seria essa estrutura? São as proteínas, e as proteínas são formadas por aminoácidos. Portanto, esses aminoácidos, quando estão em cadeia organizados, vão formar fileiras de proteínas, e quando há o equilíbrio dessas plantas, ou seja, em termos de nutrientes disponíveis de forma adequada para a planta, essas proteínas não conseguem ser rompidas ou desequilibradas, desestruturadas em função de um ataque. Esse machado aqui, nada mais, nada menos, é do que o ataque, por exemplo, de fatores externos como pragas e doenças. Então, não há desestruturação, porque a planta está equilibrada em termos de disponibilidade de nutrientes. Então, por outro lado, Diane coloca aqui, uma proteína é formada por pelo menos 100 aminoácidos. Pois é, para vocês entenderem a complexidade da fisiologia da planta, né? Por isso, considerando uma planta sadia, equilibrada, né? Então, a informação aqui, insetos, pragas e fungos, por exemplo, patogênicos, causadores de doenças, têm dificuldade para se alimentarem de proteínas completas. Por quê? Porque eles não possuem um complexo enzimático tão elaborado, capaz de produzir enzimas extracelulares tão diversificadas ao ponto de conseguir degradar, de digerir tantas proteínas. Por outro lado, quando você tem uma imagem como essa daqui de baixo, onde você tem uma planta desequilibrada, os fungos e principalmente bactérias e fungos que conseguem produzir enzimas, conseguem aí sim se alimentar de aminoácidos solúveis que estão livremente na seiva da planta, nos vasos condutores, xilema e floema. Então, esses aminoácidos que estão solúveis, que a gente chama de aminoácido livre porque não está organizado em cadeia formando proteína, são alvo do ataque desses insetos, dessas pragas, dessas doenças. Então, complementando a informação aqui, né? Basta um desequilíbrio na planta para os aminoácidos ficarem disponíveis para o ataque de pragas e doenças. Então, a teoria da trofobiose afirma que todo ser vivo só sobrevive se houver alimento adequado e em quantidade suficiente para ele. A planta ou parte dela só vai ser atacada por um inseto, ácaro, nematóide, fungo ou bactéria em níveis de danos econômicos, ou seja, causando prejuízo mesmo, né? Quando na sua seiva o alimento estiver disponível, principalmente aminoácidos. Compreenderam
esse raciocínio? Compreenderam? Sim ou não? Ok. Então, quando você fornece nutrientes em excesso, por exemplo, com adubação química, pode ser com orgânica também, viu? Mas em especial com adubação química, quando fornece nutriente em excesso, esses aminoácidos vão ficar mais prontamente disponíveis, sendo o alvo aí, atraindo insetos e doenças para a planta. Professor, Bom, oi, eu pode tenho falar. uma pergunta. A hidroponia, né? O cultivo hidropônico, ele meio que tem isso, essa questão de fornecer os nutrientes já prontos para a planta simplesmente absorver. Essas plantas, se bem que grande parte são cultivadas em estufa, mas elas estão mais suscetíveis, então, a esse ataque de pragas e doenças? Depende porque, como você bem colocou, a hidroponia é o cultivo dessas espécies, na grande maioria hortaliças, em sistema fechado, onde onde circula a água, né? A alimentação das plantas é através da água, dessa solução aquosa aí, que você coloca os nutrientes para as plantas aí. Então, pensa no o que o Vitor até colocou no chat aí, equilíbrio. Você sabe a quantidade, por exemplo, que uma hortaliça precisa de nitrogênio, que a quantidade que a hortaliça lá, que o alface precisa de fósforo, de enxofre, então você vai pegar esse nutriente, diluir e colocar na solução hidropônica. Então, pelo contrário, a quantidade de insetos, pragas e doenças aí tende a ser menor, porque é um sistema onde você controla a quantidade de nutrientes. Se há algum desequilíbrio, por exemplo, na água, é porque o sistema não está sendo alimentado de forma correta, porque não foi feita a diluição dos nutrientes da forma correta, e também tem a questão da temperatura que está nesse ambiente aí, né, que pode provocar um excesso de umidade e aí sim promover o surgimento de doenças, em especial doenças fúngicas ou bacterianas. Mas como é um sistema mais fechado, é justamente o contrário, né? A tendência é que você tenha uma menor incidência de pragas e doenças. Conceição falou que o áudio cortou aí, não sei se só para ela ou para vocês, mas se estiver cortando, por favor, me informe. Respondi a sua pergunta, Ediane? Sim. Tá bom. Então, vamos lá. Em relação ao áudio, também me dê um retorno se está ruim, tá? Vamos comparar aqui agora o que seria a teoria clássica e a teoria da trofobiose. Antes disso, né, é importante a gente lembrar aqui de uma teoria de um cientista chamado Francis Chabousseau. Hipócrates, que foi considerado pai da medicina, tinha uma premissa, que é essa daí, né? Sublata causa tolitor effectus, que significa dizer, eliminada a causa, cessam os efeitos. Ou seja, se você sabe que a doença na sua espécie vegetal está sendo provocada por excesso, por exemplo, de nitrogênio, ou seja, você conhece a causa, você cuida da causa, cessam os efeitos. Com essa premissa, o cientista, como eu disse, Francis Chabousseau, estabeleceu as bases da teoria da trofobiose, considerando que o ataque de pragas e doenças nos cultivos é um efeito, cuja causa está no desequilíbrio metabólico da planta, como a gente já falou aqui algumas vezes. A planta em equilíbrio tende a atrair menos insetos para provocar doenças. Veja bem, para ficar claro aqui, a planta equilibrada metabolicamente falando, nutricionalmente, não significa dizer que ela não vai ter ataque de alguma espécie aí, de um inseto praga, enfim. Mas, assim, o dano, a quantidade é infinitamente menor quando você tem uma planta mais desequilibrada. Então, a teoria clássica
significa que a resistência da planta, resistência à infestação de doenças ou pragas, tá, gente? A teoria clássica diz que a resistência da planta procede da presença de substâncias antagônicas nos tecidos dos vegetais. Essas substâncias repelem ou são tóxicas aos parasitas. O desequilíbrio ocorre quando há a destruição de inimigos naturais. Então, deixa eu explicar para vocês aqui. Na teoria clássica, informa, né, nos traz a informação de que quando você, por exemplo, implementa uma monocultura, e aí você tem uma espécie vegetal só, reduzindo a possibilidade de você ter inimigos naturais, associado a uma adubação em excesso, você tem aí a eliminação ou a redução das substâncias antagônicas dessas espécies vegetais. E aí você vai atrair mais insetos pragas do que inimigos naturais. Essa é a teoria clássica. As substâncias antagônicas estão presentes nos tecidos das espécies vegetais. E esses tecidos aí vão repelir as pragas. Já na teoria da... Pode falar. Só, tipo assim, para mim ver se eu entendi. A gente tem algumas pessoas, eu nunca vi, tipo, não li um artigo ainda falando sobre isso, mas deve ter, né? Eu que não li mesmo. Que fala sobre o poder, a manga, por exemplo, que ela tem um efeito de que plantas não nascem ali embaixo da sua copa, ou até mesmo o eucalipto, né? Isso seria um exemplo, assim, dessa teoria clássica, onde dessas substâncias antagônicas, né, que essas plantas possuem. Então, você colocou duas plantas aí que, em especial, o eucalipto, né? Para você ter ideia, a gente utiliza em nossos serviços domésticos muitas substâncias à base de eucalipto. Não sei se você já fez já teve essa percepção. Por quê? Porque realmente o cheiro, a presença dessas substâncias no ambiente realmente vão repelir muitas espécies, têm efeito alelopático e são antagônicos também a insetos. Então, seu raciocínio é de fato correto. Deixa eu só repetir um pouco aqui que Conceição pediu, né? Então, Conceição, a teoria clássica significa que a resistência da planta, para a teoria clássica, a resistência da planta está relacionada com a presença de substâncias antagônicas nas próprias plantas, nos tecidos vegetais. E esse desequilíbrio acontece quando você tem um excesso de nutrientes, por exemplo, né? Quando você destrói os inimigos naturais, quando você provoca um monocultivo, você implementa um monocultivo, melhor dizendo. Então, essa é a teoria clássica, onde a resistência da planta está associada à própria presença de substâncias antagônicas, alelopáticas na espécie vegetal, nos tecidos da espécie vegetal. Já na teoria da trofobiose, o estado nutricional da planta é o que vai determinar se a planta é resistente ou ela é suscetível ao ataque de pragas e doenças. E isso tem a ver com aquilo que eu falei, né? A presença ou ausência de aminoácidos livres. Significa dizer que a gente está falando de proteólise ou proteossíntese. Quando você tem uma planta nutricionalmente equilibrada na trofobiose, na teoria da trofobiose, significa dizer que estes aminoácidos estarão reunidos, ligados em cadeias, sintetizando ou promovendo aí o arranjo de proteínas. Portanto, a gente tem a proteossíntese. O que seria a proteólise? A quebra, a digestão de proteínas a partir de enzimas que são produzidas, por exemplo, por fungos ou bactérias. Entendido? A diferença da teoria clássica para a teoria da trofobiose? Tem uma ilustraçãozinha aqui que eu trouxe, que eu acho que vocês vão conseguir até materializar melhor o que eu disse. Mas até então, tem dúvida? Não. Então, a clássica, professor, se trata de um desequilíbrio através de uma alelopatia ou um efeito antagônico. E a
trofobiose e a questão nutricional, é isso? A trofobiose, de fato, está bem relacionada com o estado nutricional da planta. Na clássica, essa resistência ou suscetibilidade da planta está associada a substâncias antagônicas já presentes nos tecidos, que vão, como um exemplo de Ediane, poder repelir, por exemplo, pragas ou doenças. Exemplo aí do eucalipto, alho, coentro, cravo, entre tantas outras plantas que têm esse efeito. A imagem não ficou boa, eu tentei melhorar, mas enfim, deixa eu tentar explicar para vocês aqui o que é a proteossíntese e em seguida o que é a proteólise, né? Então, não se atenham tanto a isso aqui, porque certamente vocês vão ver isso aqui quando vocês observarem professores na área de fisiologia vegetal falar mais sobre isso. Então, a proteossíntese, só para contextualizar, né, melhor, é um processo fisiológico no qual os aminoácidos livres são reunidos em cadeias polipeptídicas, formando proteínas nas plantas, estando relacionada com a ausência dos elementos nutritivos e necessários ao crescimento do parasita. Foi o que eu disse, né? Então, quando você tem uma planta mais equilibrada, você tem a proteossíntese. Quando você aduba a planta de uma forma mais orgânica, mais respeitando mais o equilíbrio ambiental, então você vai fornecer os nutrientes para o solo, que por sua vez vai fornecer para a planta, possibilitando aí, por exemplo, que esses nutrientes presentes num solo, em uma compostagem, por exemplo, ele vai liberando nitrogênio, ferro, cálcio, potássio, os quais vão fazer partes da estrutura do aminoácido, que por sua vez vão formar as cadeias de proteínas. Então, a proteossíntese é estimulada quando você tem um cultivo mais orgânico, agroecológico. E a tolerância ou a resistência das plantas ao ataque de insetos, praga e patógenos correlaciona-se positivamente com o estado fisiológico atual da proteossíntese, ou seja, quanto maior o equilíbrio nutricional, maior a capacidade de sintetizar proteínas, que é positivo para a planta. Por outro lado, nós temos aqui a proteólise, que, como eu disse, é a quebra dessas proteínas. A lise da proteína. Por isso que a gente chama de proteólise. Então, a explicação para o aumento de pragas ou desequilíbrios biológicos nos agroecossistemas pode estar associada ao estado dominante de proteólise nos tecidos das plantas. E, como eu disse, é um processo de degradação de proteínas por hidrólise enzimática. Traduzindo, fungos, bactérias, entre outros organismos considerados patógenos, produzem enzimas. Essas enzimas atuam sobre as proteínas e aí elas lisam, elas quebram, por isso chama de proteólise. As proteínas são quebradas, eliminamos aí os nutrientes que podem servir de ataque de insetos, fungos, bactérias, e isto, a proteólise, é provocada por qualquer fator desfavorável da planta no ambiente, como, por exemplo, acúmulo de aminoácidos, açúcares que estão solúveis, e principalmente, o que eu já disse anteriormente, os aminoácidos livres que estão aí em desequilíbrio. Então, toda circunstância desfavorável ao crescimento da célula tende a provocar um acúmulo de compostos solúveis não utilizados pela planta. Ele fica disponível como açúcares e aminoácidos, diminuindo a resistência da planta e aumentando o ataque de pragas e doenças. Então, os nutrientes que não estão sendo utilizados pela planta para crescer, para produzir um fruto, para crescer uma folha, para sintetizar uma parede, uma estrutura de raiz, caule, folha, enfim, esses nutrientes ficam livres na seiva, porque estão em desequilíbrios, há nutrientes em excesso, e esses nutrientes são utilizados para o crescimento, por exemplo, o ataque, de pragas e especialmente de insetos, pragas e doenças.
Bom, deixa eu mostrar essa ilustração aqui, aí vocês podem fazer mais questionamentos, tá? Observa, isso aqui são exemplos aqui de como se comporta um aminoácido em planta equilibrada nutricionalmente, e depois eu mostro em uma planta desequilibrada. Então, imagina aqui bem didaticamente essa ilustração, né? Que essa caixinha aqui representada pelo número 1 é um aminoácido. Então, aqui vocês estão vendo vários aminoácidos ligados em cadeia aí, né? Interligados, formando uma proteína. Então, a sequência de proteínas, a sequência de aminoácidos vai formar uma proteína. As plantas que estão em crescimento juntam aminoácido para transformá-los em proteínas. Para que os aminoácidos se juntem, como vocês podem ver aqui, formando proteínas, são necessárias enzimas. E as enzimas precisam de uma nutrição balanceada e completa para que elas consigam ligar esses aminoácidos. Então, essas enzimas, elas auxiliam na junção dos aminoácidos, que, por sua vez, ao se ligarem, vão formar proteínas. E para a produção dessas enzimas pelas plantas, a gente precisa fornecer nutrientes em equilíbrio, formando os aminoácidos. Se a gente não fornece, observa bem o raciocínio, se a gente não fornece os nutrientes em equilíbrio na quantidade mínima exigida pela planta, essas enzimas, vejam bem, não vão atuar como deveriam, ou seja, unindo os aminoácidos que vão formar proteínas. Então, esses aminoácidos vão ficar livres. Mas vamos lá. Então, esses aminoácidos em cadeia formam proteínas que, por sua vez, vão estar na seiva elaborada, que é formada pelos vasos condutores, né? Xilema e floema. Então, a seiva transporta proteínas e aminoácidos, açúcares, nitratos, enfim, para os pontos de crescimento da planta. Então, imagina esse carrinho aí, esse caminhão, né? Transportando, como eu disse, de uma forma bem didática, as proteínas, como vocês podem ver aqui, nitratos, açúcares, enfim. Então, imagina que isso daí sai da raiz e vai lá para o ápice da planta, para a gema apical, sintetizar uma nova folha. Então, em uma planta equilibrada, isso vai acontecer de uma forma organizada. Por outro lado, quando a gente tem um desequilíbrio nutricional, como vocês podem ver nesta imagem aí, este mesmo transporte, repetindo ainda a ilustração, vai apresentar dificuldades nesse transporte pela seiva elaborada das proteínas. Por quê? Porque há um desequilíbrio em relação à quantidade de agrotóxicos que foi utilizada, excesso de adubação, e, enfim, a reunião de uma série de condições que tornam mais difícil esse transporte. E aí, como vocês podem ver aqui de forma ilustrada, os aminoácidos livres, açúcares, vão ficando pelo caminho, ou seja, na seiva, atraindo, como vocês podem ver aqui, insetos considerados pragas, nematóides, bactérias, fungos, que vão causar danos à planta, provocando aí doenças. Bem, até o momento, tem dúvidas? Foi claro? Não. Tranquilo? Então, vamos lá, né? Olha, gente, nesta outra imagem aqui, se assemelha ao que a gente viu no nosso encontro da semana passada, em relação ao redesenho das propriedades, mudança que a gente pode fazer na modificação na paisagem, né, para que você tenha mais equilíbrio. Como eu disse, o agroecossistema é um sistema interessante que é implementado pelo homem, mas é preciso pensar que a gente deve devolver para a natureza aquilo que a gente está desequilibrando. Senão, aí sim, a gente vai ter implementação de monocultivos e aí vamos estar fazendo mais do mesmo, né? Então, aí você tem aqui diferentes arranjos, né? Por exemplo, aqui, né? Plantio de mandioca em sistema de fileira simples, consorciada com feijão.
em sistema de fileira dupla consorciada com milho, como vocês podem ver aqui, né? Mandioca em fileira dupla, uma fileira de milho, fileira dupla, uma fileira de milho. E em sistema com culturas perenes aqui, ó. Então, você tem o plantio de mandioca, as fileiras de mandioca e culturas perenes de frutíferas, provocando, experimentando aí nesses tipos de diferentes sistemas de cultivos, os benefícios, como, por exemplo, a sombra, a maior cobertura do solo, enfim, extraindo dessas espécies que estão aí crescendo em conjunto aí, os benefícios que elas podem proporcionar. Lembrando aí que há a possibilidade, em caso de ciclos anuais, de fazer a rotação de cultivos, adubação verde, enfim, utilizar técnicas que protejam o solo e tragam mais sustentabilidade à sua atividade agropecuária. A melhoria da fertilidade do solo e o controle das pragas e doenças e ervas invasoras ou plantas espontâneas não são feitos com produtos como um fertilizante NPK ou agrotóxico. Pelo contrário, né? A tendência é piorar. Mas, sim, por um processo onde os conceitos de trofobiose, onde o equilíbrio nutricional da planta é que vai permitir que a mesma se mantenha saudável e resistente, e um equilíbrio são aplicados racionalmente e de maneira mais conjunta, utilizando técnicas que eu falei que vão se somar para proteger a sustentabilidade e, consequentemente, a atividade também do solo, né? Bom, em relação ao equilíbrio trofobiótico das plantas, eu trago aqui uma informação de um artigo, né, que eu li, e a fonte é essa aqui, caso vocês tenham interesse em pesquisar também, né? Roel, o autor, Roel e outros, em 2017, fez um trabalho utilizando milho, né? Então, o equilíbrio trofobiótico está relacionado ao manejo de todo o seu sistema. A trofobiose significa que a gente está fornecendo nutrientes para que a planta e o solo se mantenham saudáveis e a planta consiga se desenvolver bem para produzir bem. Mas, assim, a gente precisa pensar no todo, na propriedade como um todo. Portanto, a gente fala do manejo de todo o sistema, onde vários fatores e interações, bem como as práticas agrícolas escolhidas pelo agricultor, contribuem para um aumento da sustentabilidade e, possivelmente, uma menor vulnerabilidade dessas suas plantas aí ao ataque de pragas, plantas invasoras e patógenos especialmente. E aí, como eu disse, né, neste exemplo de um trabalho, um experimento que foi feito por esses autores, feito com plantio de milho, demonstrou que a infestação da lagarta de nome científico Spodoptera frugiperda foi diferenciada nos tratamentos avaliados. Ele utilizou 3 tratamentos. Um tratamento utilizando adubação orgânica, um tratamento utilizando adubação química e outro sem qualquer tipo de adubação. E aí, o que é que ele observou ao final, né, com seus resultados? Que, utilizando esses diferentes tratamentos, houve uma maior resistência das plantas de milho cultivadas de forma orgânica e maior infestação nas parcelas, ou seja, nos tratamentos, que tinham adubação química, indicando que o tipo de fertilização pode alterar a resposta de defesa da planta, né? E ainda que plantas nutricionalmente equilibradas são naturalmente mais resistentes às pragas, ou seja, tudo aquilo que a gente falou até o momento, que a teoria da trofobiose, que nos dá a informação de que a planta equilibrada, ela afugenta mais, ela permite que, afugenta, né? Ela permite que as pragas, elas não proporcionem tantos danos econômicos à planta. E é isso que o trabalho nos traz de informação, comparando com o que a gente disse até agora sobre a teoria clássica, a trofobiose e a utilização de práticas mais sustentáveis. Dúvidas em relação a esse equilíbrio trofobiótico? Que a gente precisa pensar num todo. Vamos lá, Maiana. Já que você não tem dúvida, Maiana, vamos agora para a nossa revisão.
Correto? Bom, antes de a gente bater esse papo aqui sobre a revisão, falar sobre as atividades, eu vou dar encerramento à nossa gravação para que a gente consiga finalizar aqui o nosso conteúdo. Tudo bem? Então, vou finalizar aqui a nossa gravação, ficando disponível aí para vocês no YouTube.